E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos novamente para mais um exercício resolvido, hoje sobre cálculo numérico. Esse vídeo ele é um pouco um complemento do vídeo anterior, onde a gente vai falar sobre o método iterativo de Gauss-Seidel. O método iterativo de Gauss-Seidel ele é altamente escorado no método iterativo de Gauss-Jacobi, que foi tratado no vídeo anterior. Dá para vocês entenderem muito bem esse vídeo sem ter visto o vídeo anterior, mas como é um método que ele é inspirado no método anterior, faz sentido vocês terem pelo menos uma noção básica do método anterior para entender a fundo como esse método funciona. Se vocês estiverem curiosos, vou deixar aqui em cima, passando o cardzinho, para indicar o vídeo anterior, pra vocês pelo menos darem uma olhada por cima para saber sobre como funciona o método. Sem mais delongas, bora lá, vamos começar o problema de hoje. Então vamos começar o exercício, vamos falar então do enunciado. O enunciado desse, ele é muito parecido com o enunciado do exercício anterior. Partindo do ponto x iteração 0, coordenada 0, 0, 0, faça 3 iterações do método iterativo de Gauss-Seidel para o sistema linear dado e calcule o erro relativo em cada iteração. Eu admito que eu copiei o slide do vídeo anterior e só troquei a palavra Jacobi por Seidel aqui, o resto ficou igualzinho. O sistema, inclusive, é o mesmo sistema do exercício anterior. Mas a essência do exercício é: vamos partir do ponto 0, 0, 0, aplicar o método de Gauss-Seidel 3 vezes e ver qual é o resultado final. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeira coisa, o que é um método iterativo? O método iterativo ele é o contraposto de um método direto. O método direto, você tem um problema, você aplica o método, você tem um resultado. O método iterativo, você tem um problema, você chuta um valor inicial, você aplica o método e você obtém um novo valor que não é o resultado final, mas ele é com certeza melhor do que o que era o ponto inicial. E você pode pegar esse ponto que você obteve e usar ele como ponto inicial para aplicar o método de novo e ter um valor melhor ainda. E vai repetindo esse processo até que você ache um valor aceitável para o erro cometido. Outra coisa, a gente tem que saber a fórmula do erro, porque o exercício pede explicitamente, calcule o erro. O erro relativo, quando você tem sistemas lineares, aqui para o caso de 3 coordenadas, que é o que a gente tinha nesse problema, se você tem o x iteração n, que é o coordenada x1 iteração n, coordenada x2 iteração n, coordenada x3 iteração n, como sendo o último valor que você obteve. O erro relativo ele é dado como sendo o maior valor dentre a diferença da coordenada x1 na iteração última que você obteve com a menos a penúltima, dividido pelo valor, tudo em módulo, porque o erro tem que ser sempre positivo, que é basicamente, percentualmente, quanto você mudou entre a iteração anterior e a iteração nova. Vê isso para as 3 coordenadas, o maior valor é o erro. Essa forma de erro é a mesma forma de erro do método de Gauss-Jacobi. Outra coisa para o método de Gauss-Seidel, como ele funciona. A gente vai montar um processo iterativo que ele, assim como o método de Gauss-Jacobi, isola x1 na primeira linha, isola x2 na segunda linha, isola x3 na terceira linha. A diferença disso aqui para o método do Gauss-Jacobi, está aqui em destaque, até em vermelho, é o fato de que quando a gente vai calcular o método iterativo, a gente calcula o x1 normalmente. Quando a gente vai calcular o x2 na próxima iteração, a gente já pode ter calculado o x1 na iteração anterior. Então a gente pode pegar esse valor atualizado e substituir ele aqui. Quando a gente vai calcular o x3, em vez de a gente usar o x1, x2 do ponto inicial, a gente usa o x1, x2 que a gente já obteve na própria iteração. Esta diferença é a diferença entre o método de Gauss-Seidel e o método de Gauss-Jacobi. A gente vai usar valores atualizados na própria iteração. E assim como o método de Gauss-Jacobi, a gente não pode ter zero na diagonal, porque senão vai ter uma divisão por zero, o método não vai fazer sentido. Outras observações, nessa disciplina a gente usa sempre software para fazer conta, porque muitos números decimais, então é ou calculador ou software para fazer as contas de mais, menos vezes dividir. E outra observação, existem critérios para analisar se o método converge ou não. A gente não vai abordar eles nesse vídeo, porque o objetivo desse vídeo é pura e simplesmente lidar com como fazer o método iterativo. Se converge ou não, tema para o futuro. Então beleza, vamos resolver esse problema. Primeira coisa, vamos montar o método iterativo. Aqui está o nosso sistema original. E, mesma coisa, vamos isolar x1 na primeira linha. Aí a gente vai pegar esse 2x2, jogar menos, o x3 está menos, vai mais, depois passar o 5 dividindo. A gente obtém isso aqui. Aí na segunda linha vamos isolar o x2. O x1 vai menos, o 2x3 vai menos, o menos 4 passa dividindo, a gente tem essa segunda fórmula. Na terceira linha vamos isolar o x3, jogar o 2x2 menos, o 2x1 menos, passar o 7 dividindo, a gente tem essa terceira expressão. Quando a gente fazer Gauss-Jacobi, o x1, x2, x3 na iteração n mais 1, na próxima iteração, a gente pegava todo o lado direito da equação e trocava pela iteração anterior.
Aqui a mudança é que, quando a gente vai calcular o x1, a gente pode pegar o valor já atualizado e jogar tanto x2 quanto x3. Quando a gente for calcular o x3, a gente pode pegar o x2 e substituir ele já atualizado aqui. A diferença está bem aqui nesses n mais 1. Feito isso, já montado o método iterativo, que é um processo que é chato, mas a gente só faz uma vez. Vamos começar a substituir os valores. Começando a substituir o valor inicial, que era 0, 0, 0, para as coordenadas x1, x2, x3. Aí aqui o que a gente vai fazer é que a gente tem que calcular uma coordenada de cada vez. No x1, a gente vai pegar o x2, x3 e substituir pelos zeros, que são o ponto inicial. Aí quando a gente faz isso e substitui, vai dar que o x1 na próxima iteração vale 3. Para calcular o x2, a gente vai substituir o x1 novo, que vale 3, e o x3, que a gente ainda não calculou, substitui pelo ponto anterior, que é 0. Fazendo isso, a gente substitui isso, calcula na calculadora, vai dar 2,75. Agora, para o x3, a gente já tem o x1 e o x2 já atualizados. Vamos substituir eles, e a gente joga na calculadora, vai dar menos 3,7857. Feito isso, a gente tem os valores novos, vamos calcular o erro cometido, vai ser a diferença entre o valor que a gente obteve nessa primeira iteração, menos o da iteração anterior. Pega esses valores, substitui na fórmula, joga na calculadora, deu que são 1, 1 e 1, o maior desses valores é 1 de novo, então o erro relativo é 1. Que, de novo, vale aquela mesma observação do vídeo passado. Se você não tiver visto, vou repetir essa observação. Se você tiver visto, foi mal pela redundância. Se você parte do ponto 000 e o erro relativo calcula percentualmente quanto você mudou, de 0 para qualquer outro valor você aumentou 100%. O erro relativo vai ser sempre 1, nesse caso começando do 000. Beleza, vamos para a segunda iteração. Vamos usar os valores que a gente já tem, pegar a nossa fórmula iterativa. Para calcular o x1, a gente substitui o x2 e x3 na coordenada antiga. Aí vamos substituir esses valores, pega esses valores, substitui, joga na calculadora, deu aqui 1,1429. Agora, para calcular o x2, a gente vai pegar o x1, que já está atualizado, para substituir aqui, e o x3 a gente pega o antigo porque a gente não tem o x3 novo. Feito isso, a gente vai ter esses valores, joga eles numa calculadora, o nosso x2 da segunda iteração vai ser 0,3929. Vamos pegar esse valor, substituir ele agora aqui em x3. Para x3, a gente tem tanto x1 quanto x2 já calculados, atualizados. Vamos substituir, usar a calculadora, a gente tem o novo valor de x3 na segunda iteração. Com esses valores, a gente pode calcular o erro, que vai ser uma coisa bem mecânica de substituir na fórmula, pega cada uma das três coordenadas, aí os valores vão ser 1.625, 0.2488, 0.0769. Aí desses três valores, o maior deles é 1.625, esse é o nosso erro relativo na segunda iteração. Vamos para a terceira iteração, porque o enunciado pede fazer 3 vezes. Nessa terceira iteração, a gente parte dos valores anteriores, pega a nossa fórmula iterativa e mesmo esquema. Vou calcular o x1 novo. Para o x1 novo, como a gente não tem o x2 e x3 novo, a gente usa os antigos. Substitui eles, calcula na calculadora o valor da expressão, vai dar 2.3265. Para o x2 novo, na terceira iteração, a gente vai usar o x1, que a gente já calculou na terceira iteração, mas o x3 a gente não tem o novo ainda, vamos substituir o antigo. Fazendo isso, substitui, joga na calculadora, a gente obtém 1.2908. Para a terceira coordenada, a gente usa os valores de x1 e x2 que a gente já tem da terceira iteração, substitui, joga na calculadora, menos 3.1761. Calcula o erro cometido, de novo é uma coisa bem mecânica, pega a mesma fórmula, substitui os valores, faz a conta deles na calculadora, não esquece do módulo, e aí a gente tem esses três valores para as coordenadas, 0.5087, 0.6953, 0.1871. O maior desses três valores vai ser 0.6956. Esse é o erro relativo. Então, o resultado final que a gente apresenta é o resultado no final da terceira iteração, que são esses três valores para as coordenadas de x1, x2 e x3. Damos um destaque maior ainda, e vamos além. O resultado do sistema, se a gente fosse fazer ele por métodos exatos, é dar 2, 1, menos 3. Quando a gente fez o método de Gauss-Jacobi, no vídeo anterior, os resultados que a gente obteve no final da terceira iteração para comparação são esses aqui. Eles estão realmente se aproximando de 2, 1, menos 3. E uma coisa que é bem interessante é que o método de Gauss-Seidel, ele é, na média, mais próximo do resultado final, no mesmo número de iterações, porque você está, bem ou mal, usando valores melhores dentro do próprio método, já que você sempre tem aproximações melhores em cada iteração, e você usa a própria iteração dentro dela mesma nas últimas coordenadas, então o método de Gauss-Seidel é mais eficiente. E aí eu lanço a pergunta, qual a vantagem do Gauss-Jacobi em relação ao Gauss-Seidel, já que o Gauss-Seidel é mais eficiente?
E nota de rodapé, isso já foi questão de prova minha quando eu dei essa matéria. Se você quiser um tempo para pensar nessa pergunta, esse é um bom momento para pausar, porque eu vou respondê-la agora. O método de Gauss-Seidel é mais eficiente, ele faz menos iterações, ele consegue chegar num resultado melhor. O método de Gauss-Jacobi, no entanto, ele tem uma grande vantagem que fica claro se você ver esse vídeo e o vídeo anterior, que é a ideia de que você pode fazer todos os cálculos de todas as coordenadas ao mesmo tempo. Então você poderia, por exemplo, se fosse fazer na mão, pegar um grupo com 3 pessoas, uma pessoa responsável pelo x1, uma pessoa responsável pelo x2 e uma pessoa responsável pelo x3. Aí as 3 calculam ao mesmo tempo e já obtém o resultado. Se você fosse fazer essa mesma ideia com 3 pessoas, no método de Gauss-Seidel, a pessoa que vai calcular a variável x2 tem que esperar a pessoa que vai calcular o x1 acabar para pegar o resultado dele, e a pessoa que estiver com o x3 tem que esperar a pessoa que está fazendo o x2 acabar para poder começar a fazer o processo. Isso na computação a gente faz com um negócio chamado programação paralela, onde você divide a memória do computador para que cada pedaço faça um resultado diferente e calcule tudo ao mesmo tempo. Então, apesar do método de Gauss-Seidel usar menos iterações para chegar numa precisão que você queira, o método de Gauss-Jacobi ele faz mais rápido porque ele pode ser programado desse jeito. Então, um bom programador faz com que o Gauss-Jacobi seja mais rápido que o Gauss-Seidel. Embora ele faça um número maior de iterações, as iterações são muito mais rápidas graças a esse paralelismo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Só lembrando vocês que se vocês quiserem deixar algum comentário, tirar alguma dúvida, propor uma questão desafio, pedir algum tema, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se preferir, ó, estão aqui meus contatos diretos. E eu quero agradecer vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse, que bem ou mal foi um vídeo em 2 partes. E espero de verdade poder ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal!